semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus somos um. Eu quero convidar vocês, os que puderem, nos acompanhar nas Escrituras. Nós vamos agora ministrar a palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda Coríntios 5, 10. Se quiser nos acompanhar aqui no telão, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Queria que vocês lessem comigo, podemos juntos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Feche seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo hoje fale com você. Amado Deus, nós agora vamos, Senhor, nesse momento do culto, trazer a sua palavra. A minha petição hoje é que o Senhor venha falar a cada coração. O Senhor sabe o que cada um pensa, o que cada um sente, o que cada um faz. E eu peço que hoje a sua palavra venha nos trazer esclarecimento, resposta e direção para a nossa vida. Porque nós queremos fazer a sua vontade. Que tudo que é das trevas, que atrapalha de observarmos e de guardarmos a palavra, eu ordeno que se retire. O sono, o cansaço, a distração, todo espírito maligno que quer impedir que as pessoas recebam a palavra, eu ordeno que se retire em nome de Jesus. E que a tua palavra seja como semente agora em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso ouvir de vocês? Amém? Ok. Bom, nós estamos na 6ª semana ministrando sobre o tema é tempo de sermos cheios do Espírito Santo. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de abordar algo que eu acredito que é muito importante e é necessário que todos nós estejamos conscientes do que temos para ouvir hoje com a palavra de Deus. Eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto que é pouco falado, mas que é muito importante. Nós vamos falar sobre a eternidade. Uma palavra que pouco nós ouvimos no dia a dia, na vida cristã. Ouvimos muito sobre família, sobre conquistas, sobre vitórias, sobre lutas. Mas hoje nós vamos falar não dessa vida. Nós vamos falar da vida eterna, da eternidade. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero que você saia daqui esclarecido sobre isso, porque o que eu vou falar tem a ver exatamente com o tema. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer a vocês que a nossa educação, nossa formação, na nossa casa, na escola, ou seja, na sociedade, não se é abordado sobre a vida eterna. Ou quando é falado muito pouco. Na maioria das vezes, nós somos educados a pensar somente nas coisas dessa vida. Você está na escola e todo mundo aqui já deve ter ouvido o pai falar ou a mãe: estude, menino, para que você seja alguém. Algum momento alguém já falou para você assim: olha, está na hora de você ter responsabilidade, porque daqui a pouco você vai ter uma família.
Ou alguém já deve também ter dito para você: olha, economize para que um dia você tenha casa própria, porque é horrível morar de aluguel. Resumindo, tudo que nos é passado, nos é orientado, nos é instruído, nos é falado, estão sempre relacionados às coisas dessa vida. Ou à família, ou ao trabalho, ou à conquista de algum bem. Então nós não somos educados desde pequeno a valorizarmos as coisas da eternidade, a entendermos as coisas da eternidade. Porém, eu acredito que falar desse assunto é muito importante, ainda que pouco ouvimos falar dele na vida, porque Jesus falou muito sobre a eternidade. Em vários momentos da sua caminhada, ele falou de assuntos ligados à eternidade. Ele falou sobre a morte, ele falou sobre o céu, ele falou sobre o arrebatamento, ele falou sobre o nosso destino. Então, se Jesus falou sobre muitos assuntos ligados à vida eterna, se isso não fosse muito importante, ele não falaria sobre isso. Então, se Deus falou através de Jesus, é porque há uma grande necessidade de nós entendermos sobre esse assunto. E qual é a necessidade? A necessidade de gerar uma coisa no nosso coração, chamada temor. Eu acredito que todas as vezes que Jesus falou sobre a vida eterna, a intenção dele, dos seus seguidores, é gerar no coração daqueles seguidores temor. Temor a quem? A Deus. Não era só esclarecimento, mas sim que eles entendessem que a vida não acaba quando nós partimos daqui. E que há um lugar para onde nós vamos, dependendo da forma que vivemos aqui. E que esse lugar, ele é eterno. Você vai para lá e de lá não tem para onde sair. Não tem como mudar de opinião, não tem como mudar de rumo. Nada que você fizer lá na eternidade vai tirar você de lá, seja onde você estiver. Então precisamos falar sobre isso, porque Jesus falou sobre isso na sua época. E nós precisamos ter o temor de Deus e falar sobre esse assunto, para que esse temor seja consolidado. E você entenda que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. É extremamente fundamental na definição da nossa eternidade. Para falar sobre a eternidade, nós precisamos abordar 3 fatores importantes, 3 situações, e trazer um esclarecimento aos irmãos. Primeiro vamos falar de uma coisa que não é muito bom, que é a morte. Depois nós vamos falar sobre o destino, que quem morre vai para algum lugar. E depois nós vamos falar sobre o tribunal, que quando você vai para algum lugar, Deus diz que você será apresentado num tribunal. Então preste bastante atenção, porque essas 3 coisas você vai experimentar. Isso eu tenho toda a convicção. Primeira coisa que eu quero esclarecer aos irmãos é que a morte, ela não é o fim, como muitos pensam. Morreu, acabou. Isso não é verdade. E se alguém ensinou isso para você, foi o diabo que usou para te enganar. Para quê? Para que você só pense e viva em função dessa vida. E nunca imagine o que pode acontecer quando você partir dela. Porque acaba. A morte, para Deus e nas Escrituras, estão relacionadas a 2 coisas. Primeiro é uma passagem. Então quando você morre não acaba, você passa dessa vida para outra.
E a Bíblia também faz referência à morte como um espírito que vem buscar as pessoas que partem dessa vida para outra. Então é importante você ser esclarecido disso. A morte não é o fim. É uma passagem dessa vida para outra. E a Bíblia fala também que a morte é um espírito que vem buscar as pessoas que partem dessa vida para outra. Bom, talvez muitos digam assim: Marcelo, como é que isso pode ser provado? Nunca ninguém foi lá e voltou efetivamente para que pudesse falar que realmente isso acontece. Bom, na verdade, nós temos algumas experiências, alguns testemunhos de pessoas que estiveram na pré-morte, entraram no estado de coma e quase morreram, e elas tiveram lá algumas experiências. Algumas vezes isso passa até na televisão. Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu ouvi, muito interessante. Lá na minha cidade havia uma pessoa que fazia parte de nossa igreja. Essa pessoa, ela trabalhava na área de enfermagem. Essa pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. O setor que eu trabalho é onde fica ali as pessoas que estão no estado terminal. Eu já presenciei algumas dessas pessoas, no momento em que elas falecem, morrem, elas começam a ter alucinações. Mas uma coisa me chamou a atenção: as alucinações são parecidas. Quase sempre eu presencio alguém falando que tem alguém que veio buscá-la, e ela começa a entrar num estado de choque, e ela diz: não, eu não quero ir, vai embora, some daqui. E essa pessoa me perguntou: o que é isso? Bom, quando nós partimos dessa vida, como nós dizemos, a morte não se acaba, ou melhor, a sua história não se acaba com a morte. Quando você parte dessa vida, se você está em Deus, está escrito que os anjos vêm nos buscar. Mas se você não está em Deus, a palavra diz que a morte vem, com certeza, e atrás dela o inferno. Então essas pessoas que estão vendo essas coisas, é porque elas estão partindo sem Deus. E Deus talvez permitiu você ver que quando elas partem, elas estão partindo porque alguém está levando elas para algum lugar. E esse alguém é esse espírito de morte. A Apocalipse diz isso. Queria que ele colocasse ali no telão. Apocalipse 6. Diz lá, 6:8. Eu olhei e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. João tem uma visão de um cavalo amarelo e alguém montado sobre ele, e ele tinha o nome de... Então era um espírito. E o inferno o seguia. A pessoa que morre sem Deus, ela parte e a morte leva ela para o inferno. Marcelo, você está me deixando assustado hoje. Eu quero que você fique mesmo. E por que eu quero que você fique assustado? Primeiro porque nós não pensamos na morte. Aliás, pensamos sim. Em duas situações é comum pensarmos na morte. Quando morre alguém bem próximo e você vai a um funeral. Já foi a um funeral? Quem já foi aqui no funeral, por favor, levante a mão. Quase todo mundo, né? E quando você vê a pessoa que você conhecia, falava com ela e dialogava com ela, e você vê ela ali,
Aí nessa hora você tem uma leve noção do que a morte faz. Né? E com certeza, um dia será você que estará ali. Você vê aquela pessoa deitada ali, partiu, um parente. Um dia será você. É difícil falar nisso, mas é verdade. Nessa hora nós pensamos na morte. Ou quando realmente ela passa pertinho da gente. Talvez alguns já tiveram a experiência de pegar uma doença grave e chegar perto dessa hora de partida. De você partir para ir para algum lugar. E talvez ou vocês ou alguém conhecido de vocês tenha falado, olha, cheguei perto da morte. Mas, graças a Deus, não chegou a minha hora. Bom, eu quero que você entenda o seguinte. O dia da sua partida, da minha, está lá na agenda de Deus, está no livro de Deus. Deus sabe o dia que eu vou partir. E Deus sabe o dia que você vai partir. Tanto sabe que alguns homens de Deus tiveram o privilégio de ser revelado a eles que a hora havia chegado. Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, separa Josué e prepara Josué para assumir o seu lugar, porque você agora vai ser recolhido aos teus pais. Deus falou para ele, chegou a hora. Que coisa tremenda, Deus avisou para ele, o teu dia chegou. Então, existe dia e hora para cada um de nós. Talvez um diga assim, Deus me livre, Deus me revelar esse dia, não quero saber. Glória a Deus. Eu acho que eu também não gostaria de saber, não. Mas, seja o que for, na agenda de Deus, no livro de Deus, o tempo que for registrado, é o tempo que Deus estabeleceu para você definir para onde você quer ir e o que você vai receber quando você for. Para uns Deus dá 20 anos, para outros Deus dá 30, para outros Deus dá 50, para outros Deus dá 80. O tempo que Deus dá, o porquê eu não sei. Talvez lá na eternidade a gente descubra. Mas há um tempo para você. E esse tempo que Deus te dá, você não sabe. E aí eu quero que você reflita sobre isso. Porque se você não sabe, pode ser amanhã. Quem não conhece aqui alguém, ou já teve a experiência de você falar com a pessoa no dia, e no dia seguinte alguém falar para você, sabe de fulano? Ah, teve comigo ontem. Morreu. Aí você falou, não é possível, tive com ele ontem. Alguns talvez já passaram por isso. Já tomou aquela notícia, mas fulano era tão saudável. Partiu. E por que partiu? Acabou o tempo dele. A questão é, seja qual o tempo que Deus der para você, se esse tempo for curto, você vai prestar conta de tudo que você viveu e está vivendo. Será se você experimentasse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Deus? E se hoje fosse a hora, você tem certeza que você iria para os braços de Deus? Tem certeza? Eu acho que você deveria pensar nisso. Porque eu creio que se eu partisse agora, com certeza, eu já pular nos braços do Senhor. Você. Bom, Marcelo. Então, quando eu parto dessa vida, há um destino, sim. Você vai definir o destino para onde você quer ir. E Deus te deu esse prazo nessa vida para definir esse destino.
Esse destino só existe 2 lugares. A Bíblia chama esses lugares de vários nomes. Por exemplo, os que não são comprometidos com Deus, a Bíblia diz que vão para um lugar que ora a Bíblia chama de inferno, ora a palavra de Deus chama de Hades, ora a palavra de Deus chama de Seol. E diz que existe um outro lugar, que são os que são comprometidos com Deus, que a Bíblia chama de céu, chama de paraíso, chama de seio de Abraão, chama de Nova Jerusalém. Então, ou nós vamos ser levados pela morte para um desses, para o inferno, ou seremos levados para o céu, ou para o paraíso. Jesus, na hora da cruz, ao ser morto, tinha um ladrão que se arrependeu. Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Que privilégio. Salvo no último minuto. Eu não sei se muitos terão essa chance. Então é melhor não esperar o último minuto. É melhor me preparar agora para isso. Tem um texto bíblico que foi uma história contada por Jesus. Eu quero ler com vocês. Lucas, por favor, 16. Essa história retrata palavras ditas por Jesus, ok? Retrata o destino que nós teremos, seja o céu ou seja a condenação. Eu vou ler para vocês, do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E havia também um certo, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste nos teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunha, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse a Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Irmãos, essa história não foi os apóstolos que contaram, foi Jesus. E ele relata algumas coisas que eu disse aqui. Primeiro, os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão. E aquele homem rico acordou no inferno. Em outras versões está em Hades. E o que acordou no Hades ou no inferno estava em tormenta. Isso é muito sério. As pessoas não pensam para onde vão depois que partem. E por causa disso, vivem uma vida dissoluta. Sem compromisso com Deus,
sem fazer a vontade de Deus, sem andar na presença de Deus. Aí você diz assim: Marcelo, isso é forte. Isso é forte. Me diga então, como é que eu faço então para ser salvo? Eu vou dizer para você: ser evangélico não garante a tua salvação. Frequentar os cultos somente não garante a sua salvação. A garantia da sua salvação está em você se comprometer em fazer a vontade de Deus. E aí está a questão. Muitos são evangélicos, muitos vêm ao culto, mas também muitos não se preocupam com a vontade de Deus e vivem da sua maneira. Mateus 7:21, coloque por favor. Jesus, ele alerta e ele fala sobre isso. Ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mateus 7:21. Diz lá: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Continue. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, isso é sério. Olha o que Jesus disse. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não fomos usados, não profetizamos. Então, o que essas pessoas eram? Pessoas que frequentavam a igreja, que faziam parte dela. Pessoas que tinham até dons. Eram usadas. Mas só frequentaram serem usadas não garantiu a eternidade. Garantir a eternidade com Deus e nos livrar do inferno é a determinação em nós nos comprometermos com a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai implica entregarmos a vida para Jesus, implica em nos batizarmos, implica em nos arrependermos de tudo que fizemos de errado e que ainda fazemos ainda hoje, implica em nos tornarmos discípulos, implica em obedecermos a voz de Deus, seguindo os seus mandamentos. Essa é a vontade do Pai. Agora eu pergunto a você: será se vale a pena você colocar em risco a sua eternidade por situações do dia a dia que Deus condena? Vale a pena você abrir mão da eternidade por um momento de prazer, de sexo feito fora do casamento, como alguns fazem aí fora? Pega uma menina, fornica, manda para um lado, segue para o outro, segue a vida. Será que vale a pena você perder a eternidade por um gole de cachaça? Se vale a pena você botar a sua eternidade em dia, ou melhor, perder a sua eternidade por causa da sua conduta e do seu comportamento, ou porque você tem mágoa de alguém no coração? Vale a pena você perder a sua eternidade porque você não tem compromisso com Deus e com nada que Ele orienta você a fazer? Mas eu acho que não vale a pena. A questão é, talvez você diga assim: Marcelo, um dia eu me comprometo. E se esse dia não chegar? E se o tempo que Deus estabeleceu para você é exatamente esse? E quem sabe, de repente, Deus está me usando hoje, porque você não vai acordar amanhã. E Deus vai dizer para você: se posiciona enquanto é tempo. Quem sabe Deus está mandando falar para você que talvez você não tenha mais uma semana, nem duas. E que você precisa rapidamente se corrigir, rapidamente se posicionar
entregar a sua vida de fato à vontade de Deus. Eu pedi para passar um vídeo. Esse vídeo, ele mostra uma pequena ilustração do que realmente é esse lugar de condenação. Eu acredito que o que você vai assistir não é 1% da realidade, mas eu creio que seja importante para você pensar, para você refletir sobre a eternidade. Vou passar rapidamente, eu não sei se vou passar todo ele, mas pelo menos uma parte. E eu quero que você preste atenção. Para aqueles que acham que o inferno é aqui, bem, você está certo. O inferno é aqui, no centro da terra. E lá há almas atormentadas, dia e noite. Não há festas no inferno. Não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento além do que você possa imaginar. Quando as pessoas vão para o inferno, elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos, e também se recordam de todas as vezes que tiveram a chance de se arrependerem, mas recusaram. O inferno é real. Milhões de almas já estão lá e muitas outras estão chegando todos os dias. Mas o pior ainda está por vir. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Entre buracos e chamas, pessoas e mais pessoas atormentadas, almas e mais almas queimando. Fogo, dor, desespero, vermes que não morrem, gritos de aflição que soam como música aos ouvidos de Satanás. Disse Jesus: entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Eu sei, Senhor, eu sei, mas eu estou arrependida agora. Meu pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse ouvido. Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei, eu serei boa. Será que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Eu não adorei a Deus e agora tenho que adorar a Satanás. O diabo usava a minha beleza e o meu dinheiro. E todos os meus pensamentos eram voltados para o nível de poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar. Mas eu sempre achava que podia ser amanhã ou um outro dia. Até que um dia, passeando de carro, o meu motorista bateu numa casa e eu acabei morrendo. Senhor, por favor, me tire daqui. O meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Me tire daqui antes que eles voltem. É muito tarde. O julgamento já foi feito.
E você? Tem andado preocupado com tantas coisas, com o seu futuro, mas o que realmente importa? Onde você passará a eternidade? Irmãos, bem forte esse vídeo, né? Bom, o que eu quero dizer para você, eu me lembro uma vez eu estava conversando com um jovem. Esse jovem sentou na minha frente e eu falei para ele assim: meu filho, assuma um compromisso com Deus. Eu sabia a vida que ele levava. E eu falei para ele: assuma um compromisso com Deus enquanto é tempo. Esse rapaz devia ter em torno lá dos seus 26, 27 anos. Ele olhou para mim: pastor, um dia eu vou me posicionar. Um dia eu vou conseguir. E aí depois eu não vi mais esse jovem. Passaram-se aproximadamente, eu acho que um mês ou dois, não lembro. E o irmão da nossa igreja falou assim: Marcelo, eu passei de ônibus num certo lugar e sabe quem eu vi lá no chão cheio de tiros? Quem? Esse rapaz. Deus me usou para apresentar para ele a última chance e oportunidade de ele não partir dessa vida sem Deus. Ele jogou fora. Eu quero que você saiba que a sua alma é valiosa demais para Deus. Sua vida tem um valor imenso. É tão grande que Jesus veio aqui e morreu por você. Mas Deus não pode ir contra a palavra dele. E Deus estabeleceu critérios para que de fato você herdasse a eternidade e não fosse para esse lugar. Jesus disse assim: estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que passam por ela. E ele diz: largue a porta que conduz à perdição, e são muitos que passam por ela. Então eu quero dizer para você que precisamos, o
mais rápido possível assumirmos um compromisso sério com Deus. Deus, Ele acompanha, Jesus, Ele acompanha o que a gente faz no nosso dia a dia e sabe aonde você tem andado certo e errado. E nós vamos comparecer perante o tribunal. De Deus, de Cristo, está escrito. Compareceremos perante o tribunal de Cristo. Sabe o que significa? A gente vai prestar conta do que a gente fez nessa vida. Talvez você esqueceu do que você fez semana passada, do que você fez mês passado, ou do que você fez ano passado. Mas as nossas obras, você não leva dessa vida seu carro, você não leva sua casa, você não leva nada. A única coisa que você leva dessa vida são suas obras. Quando você comparecer perante Deus, tem tudo lá anotado. Está escrito: e abrirão-se os livros. Tudo que a gente fez nessa vida está anotado. E eu quero dizer para você, não vale a pena colocar em risco. Talvez você possa viver até os 80 anos de idade, Deus queira, ou Jesus não volte tão cedo. Mas a questão é, se isso não acontecer, e o seu tempo que está estabelecido lá na eternidade se acabar, cuidado. Você pode ter jogado fora a única oportunidade que Deus te deu, que talvez esteja sendo hoje, de você se corrigir com Deus, se posicionar e viver da maneira certa, para que a salvação que você recebeu no dia que você entregou a vida para Jesus não lhe seja tirada. Porque você é salvo, sim, mas Jesus nos alerta: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é simplesmente ter uma religião ou frequentar uma igreja. Você precisa se arrepender, se comprometer e perseverar até o fim. Mas Marcelo, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? O que tem a ver com o tema temos que ser cheios do Espírito Santo? Jesus, ele nos alerta quando se refere ao fim, quando se refere ao momento que a igreja será arrebatada, ou que nós vamos partir dessa vida e nos encontrar com Deus. Ele fala e faz referência à necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, porque sendo cheios de Deus nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Quando ele faz alusão às virgens, uma história de Mateus 25, ele fala que eram 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram chamadas por ele de loucas. Ele diz as virgens loucas. E por que ele diz isso? Porque as prudentes estavam com as suas vasilhas cheias de azeite. E o que ele quis dizer? O azeite tipifica o Espírito Santo. A igreja prudente é aquela que quer ser cheia do Espírito Santo. Porque quando chegar a hora do noivo voltar ou de você partir, você estando cheio de Deus, você vai brilhar. Para isso ele diz as lâmpadas. A igreja, ela está nessa terra para brilhar. E você só vai conseguir brilhar se for cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio de Deus, você vai até começar muito bem, mas daqui a pouco você vai desistir. Somos pressionados. Você liga a internet, ela te manda logo uma proposta de prostituir-se. Você para no meio dos amigos, eles começam a escarnecer de você e dizem assim: rapaz, para com essa bobeira de ser crente, toma aqui um gole.
Você está no ambiente de trabalho, teu colega rouba, o outro também rouba, e ele diz assim: rapaz, o patrão não paga direito, pode levar também. A gente é pressionado pela família que diz: olha, agora você está ficando fanático. Só pelo fato de você querer fazer a coisa certa, você é chamado de fanático. Você não quer mentir mais, você se tornou uma pessoa mais humana, mais humilde, quer ter todo momento um tempo com Deus, você é perseguido. Isso é fanatismo. Então nós somos pressionados toda hora, todo momento, todo instante, a não andarmos na vontade de Deus. E só vamos conseguir vencer essas adversidades se nós estivermos cheios de Deus. E eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes não se preocupam com isso. Elas se enchem de outras coisas. Uns se enchem de mágoa, outros se enchem dos prazeres desse mundo, outros se enchem das vontades da carne. E o tempo está passando e você não sabe que a sua salvação, a sua eternidade está em risco. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Então você diga: Marcelo, eu faço tudo de errado, mas não acontece nada comigo. Cuidado, sabe por quê? Porque se não está acontecendo mais nada com você, pelas coisas erradas que você está fazendo, é porque Deus te abandonou. Porque o filho, quando faz alguma coisa de errado, o pai corrige. E a palavra diz que nós temos cuidado, porque podemos deixar de ser filhos e nos tornarmos bastardos. Se você faz alguma coisa errada, logo vem o juízo, levante a mão para o céu e diga: Deus me ama, porque o meu pai me corrige. Agora, se você anda errado, você não está enganando a mim, nem o seu líder, nem o seu irmão que está ao seu lado. Você está enganando a você mesmo. Porque eu posso dizer para você com toda a propriedade: até no inferno há medida de sofrimento. E o que está no mundo, se você partir sem salvação, seu sofrimento será maior. Porque você teve uma oportunidade muito maior do que a dele. E você teve a chance de conhecer a palavra de Deus de uma forma tão intensa que talvez muitos não tiveram. Então o conselho que eu dou para você: busque. Se encha de Deus. Seja louco pelo Espírito Santo, que você chegue para Deus todo dia e você quer ser, você quer experimentar, você quer se encher. Faça isso toda hora. Que aí você vai perceber que o que você tem aprendido se torna fácil de praticar. Porque você está cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, Ele controla as suas vontades, Ele controla as suas palavras, Ele controla os seus olhos, Ele controla o seu coração, porque está cheio de Deus. Nós temos um motivo muito forte para buscarmos o Espírito Santo. É hora, amados, de como igreja levarmos a sério o que nós temos aprendido. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos colocar de pé. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.